amanhã nós vamos fazer a nossa seleção aqui e tal, vamos eleger seleção dos times também, etc. Jogador de Cruzeiro, Atlético e América nossa, tá? Só dos 3. Mas só utilizando jogadores dos 3. Torcedor em casa, se prepara aí também. Vai dar confusão. Vai dar confusão. Vai dar confusão. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua. Só que quando eu falei que eu entendo que o Wesley é um bom jogador para o Cruzeiro colocar como moeda de troca, você falou, não concordo com você não. E eu adoro quando alguém discorda. Então eu discordo, porque assim, eu ainda acredito que o Wesley possa entregar algo à equipe do Cruzeiro. De verdade, que eu estava acompanhando os números dele, o Wesley, nem na base do Palmeiras, ele foi o jogador da decisão. Ele foi o jogador de pegar e fazer as definições. É difícil a gente pegar e ficar fazendo um comparativo de um jogador que foi mal numa temporada e depois brilhou em outra, então nem vou ficar citando nomes, mas você em casa pode ficar lembrando de alguns jogadores que foram bem mal numa temporada e conseguiram se reerguer no próprio clube numa outra temporada, numa outra possibilidade, saindo e voltando. Mas eu estava pegando os números dele, o melhor ano dele jogando pelo Palmeiras, ele foi em 2021, onde ele marcou 5 gols e deu 4 assistências. No Cruzeiro, isso com 50 jogos. No Cruzeiro, a atual temporada dele foi de 42 jogos, com 4 gols e 2 assistências. Ou seja, a temporada foi ruim quando você pensa, um atacante? Ela foi ruim, porque a gente viu ele errando muitos gols, sendo personagem principal, ou melhor, o antagonista em algumas situações de derrota ou de empate que o Cruzeiro viveu, mas os números dele basearam na melhor temporada dele. Porque ele nunca foi o protagonista, nem na base ele foi o protagonista. Ele era aquele cara de levar até o gol, o cara do penúltimo passe, de tentar quebrar as linhas. Então eu ainda acredito que o Wesley possa render todo o investimento que o Cruzeiro foi feito na próxima temporada. Então, vai ter torcedor discordando? Vai ter torcedor que vai colocar a mão na consciência e pensar um pouco mais. É um ativo do clube, foram 16 milhões, Thiago? 16 milhões. 16 milhões o investimento. Então, você não pode simplesmente abrir a torneira e jogar fora 16 milhões. Eu ainda espero que o Cruzeiro acredite nesse jogador e que ele renda na próxima temporada. É que só um ponto. Ele de fato é esse jogador que muitas vezes dá mais assistência. Ou de quebrar a linha, Thiagão. Ou talvez tentar um drible pelos lados. É que eu entendo, esse ano do Wesley, não só pelos gols perdidos, mas até pelos números dele, foi um ano muito ruim. É um jogador que deu 2 assistências somente na temporada. 4 gols. Marcou 4 gols. Não foi bem. O Wesley não foi bem. Eu entendo o torcedor que se irrita, se incomoda. O torcedor é paixão, o torcedor vai se irritar. Mas eu também apostaria no Wesley. Eu acho que dá para dar mais uma oportunidade para ele. É possível fazer com que o Wesley renda nesse time do Cruzeiro. Ele é um jogador interessante, é um jogador inteligente. Ele não fez sucesso no Palmeiras à toa. Basta o torcedor lembrar que antes dele sair para o Cruzeiro, do Palmeiras para o Cruzeiro, o Palmeiras chegou a recusar uma proposta da Major League Soccer, do futebol dos Estados Unidos, de algo próximo de 9 milhões de dólares. E aí o Wesley acabou tendo uma queda de rendimento em 2022 e foi negociado com o Cruzeiro. E aí 50% dos direitos econômicos só por 3 milhões de euros. Então ele é um jogador que teve até uma pequena desvalorização, nem acho que seja tão grande, porque se a gente fizer a análise, 9 milhões para 100%, 9 milhões de dólares para 100% e 3 milhões de euros para 50%, os números não são tão distantes. E também tem a questão da moeda monetária, já que uma é euro, a outra é dólar. O euro é mais valorizado que o dólar. Então, é um bom jogador. Nesse momento, eu apostaria ainda, porque eu acho que ele pode render nesse time do Cruzeiro. Eu vou pedir licença a vocês. O Jorge Nicola acabou de mandar uma mensagem aqui, dizendo que, na verdade, foi o Cruzeiro que comunicou ao staff do Castan que não quer permanecer com ele. Eu imaginei que o Castan que tivesse pintado uma proposta. Foi isso que eu vi o Nicola falando. O que eu disse foi que eu conversei com o assessor de imprensa do Do Castan. Com o assessor de imprensa do Castan, e ele disse que ainda não tinha nada. Ele, assessor de imprensa do Castan. Por isso que eu dei nome aos bois. Falei, quem disse isso foi o Arthur Vigílio, assessor de imprensa do Luciano Castan. Ele quem disse isso. E eu acabei de receber uma informação aqui, já que citamos o Fabrício Bruno agora há pouco, está chovendo sondagens por ele. Quantos anos ele tem, Thiago?
25, 26 muito anos. jovem. Essa média. Por aí. Chovendo, chegou aqui agora, Ou seja, chovendo sondagens por ele. Dois dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro saíram da base 27. do Cruzeiro. 27. Exatamente por ser um Murilo zagueiro Fabrício. de explosão. Velocidade. Acabei de receber aqui. Só Chovendo. é difícil contra o Hulk. Tô brincadeira. Só uma piada. É difícil o quê? Não, melhor não. Quem escutou, escutou. Só foi difícil contra o Hulk que eu disse. Só É brincadeira. verdade, mas o Hulk é diferente, Aqui, né? mas surpreende essa saída do Castan. Do Castan, né? Aí, isso partiu do Cruzeiro? Se isso parte então, do Cruzeiro, isso que me surpreende. é muito maluco, assim. Eu fico otimista, na verdade. Não, é porque você vai imaginar que é o Ao Cruzeiro. contrário, porque, na minha opinião, ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro. Não, então, se você você manda o pior embora, manda o melhor fica com os embora, é porque piores. vai vir coisa melhor. Então, eu mas fico por que otimista. mas Por que você não manda o pior assim? embora e por que você mantém manda o melhor pra pior ser embora? reserva? Eu acho o Castan um zagueiro bem nota 5 no Sim, padrão linear, brasileiro. linear. Tá, Tô com mas você. não é Mas quem assim. tá embaixo é pior. Eu achei Aí, abaixo tá da vendo? média, na verdade. Vamos A média analisar pra mim é a 6. temporada. Pra A mim, temporada o do Castan é um zagueiro Vou bem dar pra nota você. 5. Se você, eu sempre digo isso, tem gente que acha que é onda minha. Quando o Cruzeiro comunica que o Castan está de saída, comunicar o Castan, o staff dele, conforme o Nicola disse, que ele não fica, eu adoro esse tipo de notícia. Sabe por quê? Porque, pra mim, indica que vem zagueiro melhor. Eu também zagueiro tenho mais isso. jovem. Você acha que o Castan pode entregar na temporada que vem mais Eu tô do que ele com o entregou esse Elton. ano? Eu Gente, o não. Castan no ano que vem não vai O entregar mais do Castan que de entregou esse reserva, ano. você vai manter quem aí desses que estão? O Neres é melhor que o Castan? Não é. Não é. O Oliveira é melhor que o mas eu Castan? não sei lá se o Neto O João vai embora. Marcelo Ou me então vai pareceu mandar mais todo mundo e promissor vai que Aí trazer em relação cinco com zagueiros? João Marcelo, O João Marcelo me pareceu mais promissor do que o eu Castan. também. Então, mas aqui, Agora, e o você precisa de custo-benefício? 5 zagueiros. E o custo-benefício? O Castan não ficaria entre os 5 zagueiros? Com o futebol que ele apresentou na mas atual temporada? 34 anos, Eltinho. Ah, eu não sei. Eu preciso da experiência. 34 eu preciso... anos. Eu também Eu- acho. eu Pode acho ter que ele certeza. entregou sempre, eu não acho que foi aleatória a decisão do Acho do bem Cruzeiro. ok o Castan. Não acho. Não acho Eu tô problema com o nenhum Thiago. dele. Eu Jamais. acho mais seguro manter o Castan do que o próprio Eu Neres, não. porque em um jogo decisivo me passa mais segurança o Castan do que o Castan. Neres. Ele é Os mais 5 regular, jogos. ele é João mais Marcelo, regular. para começar o Campeonato Mineiro, João Marcelo e Zé Ivaldo. Para começar. Ah, é, tem o Zé Ivaldo também que chegou. Mas se É, o o Zé Cruzeiro, Ivaldo é um mas se o esqueço Cruzeiro gente, pode escrever aí. Se o Cruzeiro oferece, presta atenção aqui, se o Cruzeiro procurou o staff do Castan e informou que não quer contar com ele, o Cruzeiro já tem um jogador contratado. Já Zé tem um Ivaldo. zagueiro contratado. Não, Zé E não Ivaldo. é o Zé Ivaldo que já foi comunicado. Pode procurar aí, irmão. Pode ir, o Cruzeiro já tem um tô zagueiro atrás, pro lugar eu tô do atrás. Castan. E não deve ser zagueiro ruim, Ô, não, tá? Cruzeiro, Aliás, mas- quer saber quem que eu acho que pode vir pra cá? O Gil. Cara, eu não ia. Eu não ia Não, atrás do não, Gil. eu não. Mas aí entra na questão da Essa idade do temporada do Castan. Corinthians. Tudo bem, eu tô só falando. Não, mas o nível é muito diferente. Acabou Entre de Castan e- falar não, de peraí. 34 anos. Não, mas aí é uma eu tô questão- falando seja do sua idade. Você Não, tá sim, mas comparando seu a nível qualidade tá da bem Castan. Gil Não, é ok. é uma diferença Não, absurda. O Gil tem jogador uma de história 34 anos, gigantesca. bom pra caceta, O tem Gil um tem cara. uma história Mas gigantesca, momento- mas o Gil que jogou o Campeonato Brasileiro, eu não queria não. Não, mas E o ele- Lucas não, Silva, entre você os queria? dois, Eu preferia Lucas apostar. Silva eu queria, eu Então, falei e na que época, campeonato pô. brasileiro Eu ele falei fez na pra época. merecer vir pra cá? A permanência A gente dele lá sabia na do reta final potencial do dele, Grêmio. só.